Boa noite a todos. Com alegria, que vamos dar início então à nossa tarefa desta noite, aqui no Centro Espírita João Batista de Venceslau Braz. Temos a alegria de contar hoje com o nosso irmão Edson, que vai proferir a palestra desta noite. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, rogando ao Mestre Jesus que nos abençoe a todos neste momento, que possamos contar aqui com os trabalhadores, os emissários do Mestre Jesus, para estarem dirigindo os trabalhos desta noite. Vamos nos concentrar neste momento, elevando o nosso pensamento às esferas superiores da espiritualidade, para que possamos nos conectar com os trabalhadores, os espíritos de luz, os dirigentes espirituais desta casa, e assim tenhamos uma noite muito proveitosa para nós todos. Vamos nos concentrar neste momento, então, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus Cristo. Vamos acalmar o nosso coração, a nossa mente. Vamos mentalizar agora a figura magnífica do Mestre Jesus Cristo. Em espírito, nos dirigindo às esferas superiores da espiritualidade maior, rogamos ao Mestre Jesus a sua santa presença entre nós neste momento. Que os seus trabalhadores de luz, abnegados servos do reino de amor, de justiça e caridade, possam estar entre nós neste momento. Aos dirigentes espirituais desta casa, rogamos as bênçãos do alto para que possamos conduzir as atividades aqui no plano físico. Que tudo que hoje aqui ocorrer possa ser para maior dignidade, crescimento, elevação espiritual nossa. Que possamos contar assim com as bênçãos, as energias, os fluidos salutares do amor bendito do Mestre Jesus. A nós aqui no plano físico, acolhemos todos os queridos irmãos desencarnados, que vêm em grande número estar conosco esta noite também. Comungamos ainda junto dos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, todos nós unidos em um só pensamento de amor, possamos elevar esta prece de gratidão ao nosso Mestre Jesus por estarmos aqui reunidos esta noite, onde poderemos aprender um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos e o Evangelho de nosso Mestre Jesus. Obrigado, querido e divino amigo Jesus, e permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja. Então hoje nós temos a alegria de receber o nosso querido irmão Edson, que veio novamente estar conosco para proferir a palestra desta noite. E nós vamos, com certeza, refletir sobre mais algum assunto, mais algum ponto da doutrina dos Espíritos, muito importante para o nosso crescimento, o nosso aprimoramento moral e espiritual. Então vamos ouvir com atenção, porque o nosso querido irmão Edson sempre nos traz uma proposta sempre muito interessante. Obrigado, Edson, por estar aqui de novo. Seja bem-vindo à nossa casa mais uma vez e fique à vontade aí para dar início à sua palestra. Vou preparar aqui o equipamento. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que nosso Mestre Jesus nos auxilie a todos em nossa reflexão de hoje. E o nosso tema, o tema da reflexão, chama-se merecimento. Algo, pelo título, podemos já entender que nos interessa de perto,
né? Sendo que é por esse motivo que nós vamos usufruindo dos frutos da nossa própria evolução espiritual. E eu começo lendo apenas uma breve definição do merecimento, definição de dicionário, que diz que merecimento é a condição que torna alguém digno de prêmio ou castigo. No enfoque que nós queremos dar hoje, essa definição fica muito pequena, né? Então nós vamos tentar justificar, embasar a nossa discussão sobre merecimento na parábola dos trabalhadores da última hora, que está em Mateus, capítulo 20, de 1 a 16. Todos sabem, todos conhecem essa parábola, em que o trabalhador foi convidado pelo dono da vinha na última hora do dia. E se ele trabalhasse nessa última hora do dia, ele mereceria o mesmo pagamento dos outros trabalhadores que começaram mais cedo. Nos meios espíritas, já é fato conhecido que os espíritos encarnados nesse momento na Terra são os trabalhadores da última hora. A última hora, sabemos já que se refere aos últimos momentos do mundo de provas e expiações. E nós, sendo os trabalhadores dessa hora, estamos trabalhando nesta vinha chamada planeta Terra, em prol do nosso crescimento, para podermos merecer o pagamento daqueles que já há muito tempo começaram esta tarefa. Mas o interessante na parábola, para que nós possamos embasar a nossa discussão, é o fato de que, mesmo sendo chamado na última hora, desde que a pessoa trabalhe, será merecedora do pagamento. Merecerá o pagamento. Na parábola, o trabalhar, ou seja, a nossa burilação espiritual, pode ser dita de uma forma mais completa, da seguinte maneira: o trabalhar seria servir e amar a Deus. O espírito que na sua caminhada, com as suas conquistas íntimas, eliminando os seus defeitos e também conquistando as virtudes, participa desse processo natural do aprender a amar, seguindo o maior mandamento, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então nós sabemos que servir e amar a Deus, que é o trabalho que nós estamos nos referindo, significa também servir e amar o próximo. Significa também, não é bem correto falar assim, é o que realmente significa. O servir a Deus, ele só é possível neste momento de nossa existência, servindo ao próximo. Quem explica isso muito bem é Carlos Torres Pastorino, numa das suas mensagens. E lá ele diz que, para servirmos a Deus, o Deus que de nada precisa, o poderoso infinitamente Criador dos universos, nós nada poderíamos fazer para Ele em termos de que Ele necessitasse. Mesmo se Ele tivesse decidido não ter nos criado, Ele continuaria sendo Deus da mesma forma que é, poderoso como é. Então a única forma de nós servirmos a Deus é fazer aquilo que Ele mais deseja de nós, que é servirmos ao próximo. Este é o trabalho. E no trabalho de servir ao próximo, aprendemos a amar, porque a única forma de servirmos ao próximo é amando o próximo. Dá para nós já percebermos que na sociedade em que vivemos, muito pouco os espíritos servem o seu próximo, porque muito pouco amamos o nosso próximo. E o resultado desse não amor ao próximo é as condições do mundo de provas e expiações, um mundo cheio de defeitos espirituais, de maldade, de omissão, de desigualdade, presença marcante do orgulho, do preconceito, da intolerância.
Então podemos perceber que o trabalho é urgente. E se nós executarmos o trabalho que nós viemos fazer, o trabalho de aprender a amar e de servir ao próximo, seremos merecedores do pagamento, mesmo estando na última hora. E é por isso, por curiosidade, me afastando apenas um pouquinho do tema central, é por isso que nós, trabalhadores da última hora, estamos experimentando situações, tanto sociais quanto individuais, muito diferentes das dos outros tempos passados. São características da última hora. É a urgência da última hora. Até porque, apesar de sermos trabalhadores de uma hora, já não somos viajantes novos no ciclo reencarnatório. Ficou para essa encarnação, para a maioria de nós, os defeitos mais difíceis que enfrentamos ao longo de outras vidas. Os mais fáceis já vencemos. Ficou os difíceis. E estamos com o problema difícil na mão para resolver, com urgência de resolver, por ser a última hora desse mundo de provas e expiações. Apenas esse comentário, porque eu acho interessante e é um alerta para todos, né? Um alerta para todos. E mereceremos o pagamento, mas o que seria esse pagamento? O pagamento, meus irmãos, que a parábola se refere, seria as consequências da evolução. Aquilo que o espírito evoluído experimentará. Este é o pagamento. O pagamento do progresso, o pagamento de amar o próximo. Muitos podem dizer, mas nossa, mas você acabou de falar que nós amamos pouco. E que para amar o próximo, todos os próximos do planeta, ainda vai demorar bastante tempo para nós conseguirmos, né? Então nós não vamos receber esse pagamento tão cedo. Não. Esse é um pagamento maior, é o pagamento óbvio, aquele pagamento que o espírito de luz faz mérito. Ele mereceu esse pagamento maior, a paz total, a felicidade plena, o equilíbrio completo, serenidade, tudo isso, né? Mas até lá, o fruto do nosso amor ao próximo também rende pagamentos. Pagamentos que nos interessam já. Primeiro, se nós considerarmos a lei do amor, que diz que podemos pagar os nossos erros com o trabalho de amar o próximo, eis um pagamento que nos interessa já. O alívio das nossas expiações, consequência direta das nossas más escolhas. Cada vez que erramos, cada vez que escolhemos errado, geramos automaticamente, pela lei de causa e efeito, consequências, expiações. E nós podemos já receber auxílio espiritual, recebermos uma suavização dessas provações, dessas expiações, um certo nível de paz condizente com o nosso trabalho. Tudo isso nós podemos ir já, de imediato, recebendo. Mas essa reflexão sobre esse merecimento, então, vai se referir especificamente a essas questões maiores do interesse espiritual, daquele espírito que já está consciente da sua vida eterna. Não vou me ater ao merecimento de coisas materiais, porque isso é apenas e não mais do que ferramenta. É apenas ferramentas momentâneas na nossa longa caminhada eterna de evolução. Não tem sentido ficarmos gastando nosso tempo falando em merecimento de coisas materiais. Vamos falar de coisas muito mais duráveis e importantes a todos nós, que são isso que eu falei, esse caminhar mais leve. Muita gente, Divaldo fala muito isso, tem muito espírito agora pagando erros de milhares de anos atrás. Milhares de anos atrás. Então a nossa vida é eterna, da mesma forma que a nossa responsabilidade pelos nossos atos também é eterna. Então nós temos que pensar nisso. É de grande interesse para nós entendermos como conseguimos gerar merecimento para essa ajuda que nós necessitamos de imediato. De imediato, para suportar já as privações, as dificuldades desta encarnação e das próximas encarnações. Isso é de grande interesse para nós.
E em nenhum momento, meus irmãos, também é a invalidação das leis de Deus. Não vamos tender a pensar assim, bom, numa outra vida honesta, errei, gerei uma expiação, né? E eu vou orar muito, pedir perdão para Deus e Ele vai anular as consequências dos meus atos porque eu oro muito. Isso seria uma invalidação da lei do próprio Deus, a lei de causa e efeito. Então nós não vamos nos livrar da responsabilidade de nossos atos através do merecimento. O que nós podemos merecer é maior força para enfrentar aquilo que causamos, uma suavização dessas situações que nós mesmos geramos, mas a lição que nós mesmos geramos com as nossas escolhas equivocadas, teremos que cumpri-las, teremos que passar por essas lições. Mas temos muitas formas de passar por essas lições. E através do merecimento positivo, podemos diminuir a força, né? O peso dessas expiações significativamente. Porque nós estamos também, isso faz parte das leis de Deus, a lei do amor, onde se diz, olha, você pode pagar as tuas contas espirituais com a prática da caridade, com a prática do amor. Isso é totalmente possível e é condizente com a misericórdia de Deus. Então, de nenhuma forma, a nossa discussão sobre merecimento vai fazer-nos pensar que as leis de Deus vão ser burladas ou derrogadas, enfim, não vai acontecer isso, não vai acontecer isso. Então só merece esse pagamento aquele que trabalha. E todos nós podemos entender que isso é justo. Injusto seria aquele que não se esforça em merecer nada, ganhar o mesmo que aquele que se esforça em merecer. Essa afirmação é assunto para uma palestra inteira, né? Daí você já vê o quanto nós temos que nos preocupar no nosso futuro. Tem muitos espíritos, irmãos nossos, com grau de maturidade ainda menor, que não conseguem compreender que o seu futuro esperado de felicidade plena depende das suas conquistas e dos seus esforços. Não basta termos uma vida dessa que nós todos temos, normal, um dia erramos, um dia acertamos, para merecermos o mesmo local daqueles que passaram várias encarnações doando tudo para o próximo, amando a todos indistintamente. E temos muito exemplo disso no mundo. Isso não seria justo. Então, essas nuances do merecimento é fundamental que a gente tenha em mente para que a gente tenha segurança em nossas atitudes que vão gerar tais merecimentos, que vai gerar um futuro melhor ou um futuro de lições difíceis, né? Porque Deus, creio que todos concordam, é infinitamente bom e infinitamente justo. Por ser infinitamente bom, garante a todos nós que vamos chegar a um estado de angelical de plena felicidade, de plena paz. Mas, por ser infinitamente justo, quer que nós mereçamos. Quer que nós mereçamos. Tem gente que esquece intencionalmente de um dos atributos de Deus. Pensa, não, só Deus é só bom para mim. Não precisa ser justo, né? Só vai me dar. Não, né? Temos que ter racionalidade. É uma das características, um dos pilares da doutrina espírita. Racionalidade. Né? Deus, sim, é infinitamente misericordioso, infinitamente bom, mas também é infinitamente justo. Justo. E, portanto, necessitamos agir em favor da geração de merecimento positivo. Né? Nós geramos esse merecimento como consequência das nossas atitudes, nossos atos, das nossas escolhas. Temos o nosso livre-arbítrio,
O livre-arbítrio está submetido à lei de causa e efeito e, desta forma, diariamente, decidindo, nós decidimos muito, né? Até automaticamente. Todos os dias vamos gerando merecimento. E nesse ponto da nossa reflexão, vamos ampliar mais, né? A gente pode gerar merecimento de coisas muito boas, fazendo coisas boas e úteis. Mas também geramos merecimento de lições difíceis, de expiações, de provações, fazendo escolhas erradas e coisas ruins e inúteis. Isso é fundamental para entendermos que, na verdade, todos nós geramos o que precisamos, de forma automática, porque estamos submetidos às leis de Deus. Todos aqui já devem ter ouvido assim, olha, tudo aquilo que o espírito humano passa de dificuldade no mundo foi ele mesmo que gerou, e é uma verdade. Gera não em termos de castigo, mas em termos de lição. Muitos podem falar assim, mas, puxa vida, mas só tem lição difícil? Não, tem lição fácil. Nós tivemos muitas lições fáceis há muitas encarnações atrás. Nesse ponto da nossa vida, onde todos nós encarnados temos algo em comum chamado teimosia, teimamos em deixar passar tantas lições fáceis há muito tempo atrás. E tivemos que ficar para a última hora. Para a última hora. Alguém já parou para raciocinar? Por que eu estou encarnado agora na última hora e não nas horas anteriores? Né? Um dos motivos é esse. Que não quisemos trabalhar antes. Aquele trabalho que eu falei no começo. O trabalho de aprender a amar. E deixamos para agora, para a última hora, para fazer aquilo que já deveríamos ter feito antes. Quando tínhamos estímulos leves, hoje os estímulos são mais pesados, porque é a última hora. Se não for agora, vai ficar complicado, vai ficar pior. Né? Enfim, geramos nós próprios as nossas situações de reparação de erros, as situações de aprendizado, porque nos recusamos a aprender de outra forma em outras épocas. Eu queria ler nessa parte da nossa reflexão a pergunta 119 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz a seguinte indagação aos benfeitores. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem de evolução espiritual? Os benfeitores respondem o seguinte: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Uma resposta curta que mostra com clareza a justiça de Deus. Não é negado a ninguém todos os benefícios que o espírito recebe quando alcança os altos graus de evolução. Não é negado a ninguém. Chegaremos lá, todos chegaremos lá de qualquer forma. Mas o caminhar até lá, cada um escolhe o seu caminho. Se nós queremos caminhos mais leves ou mais pesados, a liberdade de escolha é nossa. É nossa. E todo dia nós decidimos, por pequenas decisões diárias, qual é o caminho que nós estamos seguindo. Quando somos incompreensivos, quando somos intolerantes, quando nos valorizamos por orgulho próprio acima do bem-estar dos semelhantes. Enfim, quando fazemos isso, damos vazão à nossa vaidade, aos nossos defeitos, escolhemos o caminho mais longo, mais espinhoso, para chegarmos à perfeição. Mas quando travamos a luta contra esse orgulho, contra a vaidade, optamos pelas melhores escolhas,
Aí nós estamos optando por caminhos mais leves, por portas mais estreitas, né? Claro que não estou falando que é uma simples questão de decisão, é uma questão de vitória, de uma luta árdua contra si mesmo. Nós estamos lutando há muitas vidas, e ao longo dessas vidas estamos vencendo determinados defeitos, os menores, né? Os mais fáceis, é diferente para cada um de nós. Os mais complicados ficaram para o final, são os mais fortes para cada um. Para alguns é a vaidade, para outros é a maledicência, para outros é a omissão, orgulho, enfim, egoísmo. Cada um tem o seu inimigo feroz, que não conseguiu vencer em outras épocas. Ficou para essa. Então não é tão simples, não é a metodologia é a decisão, é o livre-arbítrio. Mas cabe a cada uma colocar a quantidade de esforço necessária nessa luta íntima para sair vencedor, ou em outras palavras, para sair merecedor do pagamento. E esta é a luta que nós devemos enfrentar. Não seria justo se Deus tivesse nos criado anjos. E Ele é infinitamente justo. Quer que nós mereçamos aquilo que vamos receber. Deve ser muito bom. Está tão longe que a gente não consegue às vezes nem imaginar. Não é possível ainda, espíritos no mundo de provas e expiações, avaliar os benefícios do amor pleno ao próximo. Tanto é que a quantidade de pessoas que amam muito o próximo é bem pequenininha nesse mundo. Bem pequenininha, né? Frente aos bilhões de espíritos encarnados, muito poucos missionários voltaram para falar, olha como é que é amar o próximo. Jesus, São Francisco de Assis, Irmã Dulce, a nossa santa brasileira, né? E outros anônimos, Chico Xavier, perceberam que não é tão simples amar o próximo assim, né? Mas enfim, vamos falar dos benefícios recebidos já, né? Benefícios que podemos receber agora. Farei algumas observações antes de falar. Primeira observação, para que nós possamos seguir juntos na reflexão, é que quando Deus nos dá já benefícios de nossa luta de melhoria íntima, Ele sempre enxerga a vida eterna. E nós nem sempre, quase nunca, enxergamos a vida eterna. Por isso que às vezes é complicado algum irmão compreender o seu sofrimento agora e que aquele sofrimento é fruto de um erro em outras vidas. Às vezes, muitas vidas atrás. Toda religião, todo seguidor de todas as religiões, crê, sabe da vida eterna. Todos sabem. Mas muito poucos, meus irmãos, agem de acordo com esse conhecimento da vida eterna. Age como se a vida durasse só esse período curtinho de uma única encarnação. E aí se justifica tantas atitudes impensadas. A pessoa esquece que, sendo a vida eterna e Deus infinitamente justo, a responsabilidade de nossos atos nos acompanham até nós cumprirmos aquelas consequências. Nós plantamos uma semente e não importa quanto tempo demore, vamos colher os frutos. Porque a vida é eterna. Temos que pensar muito em nossas atitudes. Muito. O mundo é cheio de crimes porque as pessoas não pensam nisso. Pensa assim, não, quando esse corpo morrer, zera a minha conta. Zera a minha conta. E não é bem assim. Mesmo nós enxergando a maioria pagando contas pesadas, sofrendo doenças, necessidades, privações, mesmo enxergando o sofrimento do mundo, ainda somos teimosos o suficiente para não vivermos de acordo com esse fato. A vida é eterna. É um fato. E esse fato acarreta questões importantes.
o merecimento de coisas boas e consequência de coisas ruins perduram para outras vidas. Pensemos muito bem como é que nós usamos o nosso livre-arbítrio. Porque quando a gente usa o livre-arbítrio hoje, pode vir uma consequência daqui a milhares de anos. Mas virá, vai vir. Porque Deus é justo. E se o ato for bom, você vai colher. Pode não colher nessa vida, pode não colher na outra, mas vai colher. Da mesma forma. Porque Deus é justo. Porque Deus é justo. E Ele sempre dá o melhor para nós porque é bom. Sempre. As lições que precisamos, as experiências, a vida que precisamos. Isso é fundamental também entendermos. Se algum de vocês encontrar uma única pessoa em todo o planeta ou em todo o universo que está sofrendo sem motivo, Deus falhou. Deus falhou. Porque não condiz com um nível de justiça infinita. Infinita. Nós não estamos falando de uma grande justiça, estamos falando de uma justiça infinita. Então, tudo tem a sua motivação. Mesmo aquilo que no momento entendemos como algo muito ruim, muito mal, tem algo maior por trás, porque por trás está Deus. E Deus, por ser infinitamente bom, só quer o melhor para nós. Mesmo que aos nossos olhos não seja algo agradável. Sempre vai ser o melhor. Isso faz parte do negocinho que a gente chama de fé. Fé. Demorei para entender por que as pessoas falavam assim, nossa, o ser humano tem a fé muito pequenininha. Depois eu entendi, é por isso. Frente às necessidades, a gente esquece da bondade de Deus, das leis perfeitas de Deus. E somos levados a pensar que eu estou sofrendo uma injustiça. Eu não precisava estar sofrendo e estou sofrendo. Falta de fé nas leis de Deus, fé no amor de Deus. Se Ele é o Pai infinitamente amoroso, Ele não pode permitir um sofrimento sem motivo. Nós já batizamos isso de sadismo. Deus não pode ser sádico, deixar você sofrer à toa. Ele levantou um dia lá, não estava bem, falou, vou deixar esse povo sofrer. Não é por aí. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Porque Ele é Deus. Por esse motivo muito simples, né? Então, se não houver necessidade de situações difíceis, elas não vão acontecer para você. Se você não precisar passar por sofrimento, por dor, você não vai passar porque Deus é bom. Mas, pelo mesmo motivo que Deus é bom, se você precisar passar por momentos difíceis, você vai passar. E aí entra aquele detalhe. E cadê a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus está que nesse momento que você precisa passar por dor e sofrimento, há formas dessa dor e sofrimento ser menor. Desde que você mereça. Desde que você gere merecimento. Com ações concretas, boas e úteis. Acho que todos nós já entendemos, né? Entre um ato concreto de caridade, matei a fome de uma família concretamente, ou optei por ficar 30 horas rezando por nada. O que é mais interessante e meritório aos olhos de Deus? Caridade. Eu não estou usando a palavra nesse momento amor, estou usando caridade, que é o amor em ação, concreta. É ir lá e sentir que perdoou uma pessoa, que compreendeu, que não foi intolerante,
É dar a mão para a pessoa quando ela precisa de verdade. Não estou tirando de forma nenhuma o valor da prece, mas ela vai ter muito mais valor se acompanhada da caridade. Muito mais valor. Se junto com a oração vier a caridade. Então, se tiver necessidade de você passar por situação de pobreza, de dor, de sofrimento, enfim, você vai passar. Né? Exemplo. Todo espírita conhece e eu vou repetir para vocês. Num livro chamado A Vida Escreve, não te passei esse, esqueci, mas é esse, A Vida Escreve. É um livro, o autor espiritual chama Hilário Silva, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Lá é narrado o caso Saturnino. Provavelmente esse nome não é o nome verdadeiro, mas o fato é real. O fato é real. Diz que o Saturnino era um proprietário rural nos tempos que o Brasil fazia muito açúcar para exportação, há muito tempo, época que havia escravos ainda. E ele era usineiro de açúcar, o Saturnino. E um dos escravos dele ficou doente durante muito tempo. E não conseguia trabalhar, passou uma semana, duas, passou um tempo e ele não conseguia trabalhar. E um dia o Saturnino, enraivecido, irado, forçou aquele escravo a enfiar o braço dentro da moenda de cana e esmagou o braço. E o Saturnino viu aquela cena, sangue e tudo. E depois de algum tempo, o Saturnino naturalmente desencarnou. E no plano espiritual, todos sabem essa metodologia do que é que acontece com espíritos altamente endividados. Ele ficou perturbado, vendo aquela cena incessantemente daquilo que ele tinha feito e se sentindo muito culpado. E depois de muito tempo de reflexão, resolveu que era hora de reencarnar e pediu para os mentores que ele queria reencarnar e em determinado momento da sua vida ele queria perder o braço direito que ele mais utilizaria, e isso foi permitido para ele. Então ele reencarnou, né? Mas desde jovem o Saturnino era uma pessoa, foi nessa nova encarnação uma pessoa exemplarmente cristã. Ajudava todo mundo, passou a vida fazendo caridade. E um belo dia chegou o dia dele sofrer um acidente de trabalho e perdeu o braço direito. E as leis de Deus não foram revogadas porque o acidente realmente aconteceu e ele perdeu um dedo. Um dedo. E cumpriu o processo reparatório da atitude que ele tinha feito, curou as chagas do seu próprio espírito e pagou a maior parte da sua dívida com caridade. Esse é um exemplo de como que nós geramos merecimento. Como que nós geramos merecimento? Não é necessário que as leis de Deus sejam anuladas. Nós podemos utilizar o nosso livre-arbítrio e gerar diariamente merecimento. Nós construímos aquilo que vamos necessitando ao longo da vida com o uso do nosso livre-arbítrio. Vamos usar certo. O jeito de usar vem por escrito num livro chamado Evangelho. Evangelho. Só ler. Lá está tudo escritinho do jeito que a gente tem que fazer. E se não quiser ler, nem precisa. Eles resumiram numa única frase. Faça para o próximo o que você gostaria que fizesse para você. Você vai gerar merecimento, de qualquer jeito. E aí, cumprindo com essas consequências, vamos crescendo, espiritualmente falando. Mas os benefícios que nós conseguimos gerar com a nossa pouca caridade são grandes, porque Deus é misericordioso. É a força que necessitamos nas nossas provações, é o esclarecimento, é a ajuda espiritual, é a sustentação
frente a dificuldades muito grandes. Pelo meu problema de saúde, sempre estou em contato com outras pessoas que têm graves problemas de saúde, né? E às vezes lá eu fico olhando aquelas pessoas muito mal, mas como se tivesse plena de saúde. O que elas têm? Sustentação divina, força divina. E com merecimento, sem saber o que ela fez. Por quê? Porque se Deus é justo, não daria sustentação se essas pessoas não merecessem. A forma de enfrentar as provações, ou seja, fé nas leis de Deus, gera merecimento. A resignação gera merecimento. Resignação não é passividade, meus irmãos. Resignação é uma postura ativa, mas consciente que estamos submetidos à lei de Deus e ao amor de Deus. Por si só gera merecimento. Mas às vezes até mesmo o fim dos sofrimentos. Só Deus sabe o fim das provas e das expiações. Às vezes ele nem pode aliviar, mas pode encurtar as provações. Por merecimento. Tem pessoas que às vezes veem para passar sofrimento durante uma encarnação inteira. Mas a pessoa passa a vida fazendo bem ao próximo. Trabalhando na vinha do Senhor, servindo a Deus, do único jeito possível, que é servir ao próximo. E tem as suas provas diminuídas, aliviadas. Esta é a forma, né, que nós vamos conseguindo. Não estou dizendo que todo sofrimento vem disso. Porque há exceções. Né? Às vezes, o amor de Deus se expressa de uma forma que nós temos dificuldades de compreensão. Para exemplificar isso, eu trouxe um outro caso que está no livro Chico de Francisco, de Adelino Vieira. Lá ele cita, não vou falar isso longamente, mas lá ele cita um caso de uma criança surda, muda, cega e sem os 2 braços. E lá, uma certa época lá, deu um problema de saúde e iam ter que amputar as 2 pernas da criança ainda. E numa psicografia de Chico, Chico informou, recebeu a notícia através dos mentores, que era um espírito que já tinha se suicidado 10 vezes. Aquela condição física dele era para impedir que ele fizesse isso pela 11ª vez. Graça de Deus. A consequência daquela vida de extrema limitação ainda seria mais leve do que a consequência de mais um suicídio. Graça de Deus. Citei esse caso para não falar, todo sofrimento, né, é fruto de um merecimento. Às vezes, por misericórdia de Deus. Uma pessoa que se nos suicida 10 vezes, nós podíamos dizer com a nossa pouca misericórdia, né? Não merece ajuda. Deus não, merece. Ajudou mais uma vez. Não vou deixar ele suicidar mais uma vez. Veio sem condição nenhuma de suicídio. Nenhuma de suicídio. E onde nós... Cadê o Rony? Eu não estou enxergando o relógio lá. Estou vendo que eu estou falando barbaridade aqui, daqui a um pouco vai sair. Mas temos que buscar merecimento. Tem inúmeras formas de buscar merecimento. Vamos colocar na nossa reflexão algumas genéricas, né, que servem para todo mundo, que todos nós podemos lançar a mão. A primeira, que nós já até falamos, é nós utilizarmos a nosso favor o nosso livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Se a lei fala que aquilo que plantamos, colhemos, plantemos o bem, plantemos o amor, que vamos colher merecimento, graças, felicidade, alegria. Vamos gerar merecimento para um futuro melhor. Eu sei, porque creio em Deus, que aquilo que eu plantar de bom, Ele vai me dar o retorno. Vai ter uma consequência boa. Não importa se é nessa vida ou na próxima. E já que eu sou um cara cheio de defeito, com certeza não vai dar para pagar tudo nessa vida, me interessa muito levar merecimento para as próximas. Me interessa muito, né? Então, vamos plantar o que é bom.
vamos usar a lei de causa e efeito a nosso favor. Está aí para isso, a lei, né? Vamos fazer isso, né? Porque, como eu falei agora, né? Apesar da nossa fraqueza em decidir e seguir o caminho certo, o fato é que ele está em nossas mãos. Está em nossas mãos. Está lá no Evangelho que se reconhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, pelo seu esforço. Por estar lá e com o resto da lição onde está escrito isso, nós sabemos que esse esforço gera merecimento. Porque seria injusto Deus esperar de espíritos tão pequenos como nós grandes conquistas. Ele não, se ele for dar merecimento para nós só quando nós destruirmos o orgulho que carregamos, meu Deus, vai demorar. A misericórdia de Deus faz presente olhando o nosso esforço, mas o esforço real, aquele com sinceridade e responsabilidade íntima. Não é aquele que é somente verbalizado. Todo mundo que eu encontro eu falo, nossa, estou tentando melhorar. Esse não vale. O que vale é aquele por atos concretos. Não precisamos nem falar, temos que mudar a nossa postura, as nossas atitudes, os nossos valores. Isso que é importante. Isso que é importante. E isso está na nossa mão, nos esforçarmos para isso. Não ficarmos fingindo que estamos nos esforçando. Quem não tem uma maniazinha de ser vítima, né? Não precisamos fazer isso. O que nós temos que fazer é ter o esforço real e concreto. Outra forma é, utilizando-se dessa sinceridade, nós adentrarmos com força e foco o caminho da nossa reforma íntima, que é basicamente o que eu já acabei de falar também, né? É quando a gente passa a colocar em prática a decisão de ser melhor. No começo é difícil, no começo dói, no começo nos dá uma sensação ruim. Nossa, perdoei, aquela pessoa me destruiu a vida e eu tenho que perdoar. É difícil, é. Mas está aí o esforço. Esse é o esforço. É o esforço frente aos defeitos mais difíceis que você já teve até hoje em tua existência, considerando todas as tuas vidas. Lembre-se da lei do progresso. Esse exato momento sentado nessa sala, nós estamos no nosso ponto mais alto de evolução espiritual, porque a lei do progresso fala, o espírito nunca regride, no máximo estaciona. Isso quer dizer, então, que hoje eu estou no topo daquilo que eu já conquistei. Não é? Mas eu ainda tenho defeito. Quais? Os que eu não consegui vencer, porque eram os mais difíceis frente às minhas tendências negativas. Cada um tem a sua tendência negativa. Se não tivéssemos, não existiria um negócio chamado obsessão, porque a porta mais fácil para o obsessor pegar uma pessoa são as suas más tendências. Então todos temos, porque todos praticamente temos obsessores. Uns muito, outros pouco, uns pequena, muita obsessão. Então, temos que fazer isso de uma forma sincera. Se nós decidirmos que vamos ser verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas, nos esforçando para ser melhor, se esforce com sinceridade, com foco e prioridade. Isso é prioridade da vida. Afinal de contas, cá entre nós, todo mundo reencarnou só para isso. Você não tem outra coisa que fazer. Como diz aquele humorista, né? Você está à toa mesmo. Faça reforma íntima. Pô. Não está fazendo nada, né? Faça isso. Outra questão que gera merecimento é a fé.
fé na misericórdia, nas leis de Deus. E aí eu já comentei, né? Eu, particularmente, vejo a conquista da fé como uma das conquistas mais difíceis de fazer. E quanto mais o tempo passa, principalmente para aqueles que têm uma profissão, uma formação mais ligada às ciências, mais difícil é obter a fé real e verdadeira. Ainda bem que Deus nos deu a doutrina espírita, que pelo menos dá respostas muito boas para aquele que vacila na fé porque a ciência é muito pesada na sua formação intelectual. Eu sou engenheiro, então imagina, né? Você tem que ver de uma forma concreta aquilo que você lê no Evangelho, que você lê nas obras, para você fortalecer a tua fé. Mas o que eu quero falar é que a fé, por si só, para aquele que já vai conseguindo, gera merecimento. É pela fé que nós oramos, eu falei da oração agora há pouco. Mas não vamos esquecer, a oração é fundamental, é importante, é altamente benéfica. Todo mundo deve orar diariamente. Mas sempre que possível, coloque junto com as tuas orações a caridade, a prática, nem que for intimamente. Você ore, mas tenha aquele propósito de levantar no outro dia e dar um passo a mais na conquista de alguma virtude. Mudar um comportamento que a vida inteira você não conseguiu mudar. É isso que nós precisamos. Ação. Ação. Junto com oração? Sim, junto com oração. Mas não só oração sozinha, oração por si só, sem fazer nada. Tem uma força pequena. Pequena. Você se liga aos benfeitores, e eles chegam para você e falam, mas daí? Você vai ficar aí sentado, rezando só, não vai fazer mais nada. Com tanta gente sofrendo. Com tanta gente sofrendo. E é muito difícil uma pessoa falar assim, nossa senhora, na minha vida não passa ninguém sofrendo. Nunca encontro ninguém sofrendo nada. É quase impossível isso acontecer. A oração fortalece-nos muito mais quando nós temos a disposição de agir. A lei do amor é outra forma de gerar merecimento. Pela caridade que eu já falei. Está em Pedro 4, versículo 8. Sobretudo cultivai o amor mútuo com todo o ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Lei do amor. Você paga com trabalho, com amor ao próximo, que permite substituir, é o caso do Saturnino, permite substituir os equívocos por caridade. Enfim, fé, amor, tudo isso gera merecimento. Tem uma fala de Alziro Zarur, o criador da Legião da Boa Vontade, ele fala assim, que faleceu, né? O amor tem que estar aliado à fé e ao merecimento. Tem tudo a ver, né? O amor na prática, fortalecido pela fé, automaticamente gera merecimento. Merecimento. E olha, se estamos encarnados, precisamos de merecimento. Precisamos muito de merecimento. Concluindo, meus irmãos, já pelo adiantado da hora, meu Deus. Parece que está parado o relógio ainda. Enfim. Não devemos negociar com Deus. Sabe? Sério. Não tem porquê. A lei de Deus não vai ser modificada. Uma lei universal. A gente usa a palavra universal com muita leviandade. Universal, gente, é grande demais. Né? Para quem gosta de astronomia, sabe disso. As leis de Deus são universais. E não vai mudar por causa de uma pessoa. Não vai mudar por causa de mim.
Embora tenha muita gente que pense que tem importância suficiente para fazer isso, mas não muda. Então não adianta ficar negociando com Deus. Eu raramente falo o que eu vou falar, porque não é intenção criar polêmica, mas assim, para as pessoas que adotam a prática de promessas, né? Antigamente tinha atitudes religiosas, as pessoas se açoitavam, né? Aí eu fico pensando, compare com a regra assim, olha, aquilo que é bom e útil gera merecimento positivo aos olhos de Deus. E eu fico pensando, Deus olhando para baixo, vendo um filho, não é qualquer um, é um filho, dizendo, é por você que estou me batendo. Não é desrespeito, compreendo a imaturidade, mas nós estamos numa casa espírita, temos que ser racionais, né? A promessa é muito agradável aos olhos de Deus? Sim, desde que ela seja boa e útil. Desde que com a promessa você sirva e ame a Deus. E como é que nós combinamos que é servir e amar a Deus? É servir e amar o próximo. Então faça uma promessa de servir e amar o próximo. Aí essa promessa tem uma força gigantesca. A pessoa fala, nossa, eu vou ficar sem comer tal coisa. Tudo bem, mas dá para quem não tem o que comer. Dá para quem está passando fome. Aí você está fazendo algo bom e útil. Porque se for mal e inútil, não pode ser de Deus. Senão Deus tem defeito. E se ele tem defeito, não é Deus. As coisas boas e úteis vêm de Deus. Então, vamos orar, vamos fazer promessa, mas boas e úteis ao próximo, porque nós estamos num mundo cheinho de dor e sofrimento, meus irmãos. Cheinha de dor e sofrimento. Ninguém vai ter dificuldade de achar quem ajudar. Basta abrir os olhos, que todos nós veremos muita dor e muito sofrimento. E é para essas pessoas, amando e servindo essas pessoas, que nós vamos amar e servir a Deus. Então, finalizo dizendo, né, meus irmãos, vamos construir o nosso merecimento com o nosso livre-arbítrio, mas tendo em mãos o esforço, a boa vontade e a caridade. E a caridade. Quem sabe, se a gente começar, a gente aprende a fé em Deus e passamos de ano nessa escola de aprender a amar o próximo. Essa caminhada certamente gera merecimento. Muito obrigado pela atenção. Desculpe mesmo, o relógio está parado, agora eu tenho certeza, né? E eu não sei se eu passei, devo ter passado do horário. Muito bom. Me perdoem e muito, muito obrigado mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui. Obrigado, gente. Proposital o relógio. Já é para ficar tranquilo aí, achar que a hora não está passando. Obrigado. Agradecemos muito, né, ao nosso querido irmão Edson pela palestra desta noite. Ficamos muito felizes com a proposta que ele nos trouxe para as reflexões nossas, né? E de fato, por isso que o lema, né, do Espiritismo é esse, né? Fora da caridade não há salvação, né? Não existe a possibilidade de atingirmos um nível espiritual que uns chamam de céu, né? Outros paraíso, que para nós é a evolução espiritual, né? Senão pelo esforço individual, né, de cada um,
dentro das suas esferas de lutas pessoais, né? Cada um no seu campo de atuação, dentro da família, no trabalho, na sociedade, enfim. Onde quer que estejamos e somos chamados, né, a desenvolver o nosso papel, nós temos que agir sempre com a caridade, que é como o nosso irmão Edson lembrou, né, o amor em movimento, né, o amor em ação. Então, é isso que fica para nós hoje, essa mensagem magnífica, essa reflexão, e que a gente possa, de fato, como espíritas, como cristãos, acima de tudo, né, estarmos atuantes, onde quer que estejamos, né, proporcionando aos nossos irmãos o que de melhor podemos proporcionar a todos eles que estão à nossa volta. Vamos fazer a nossa prece de encerramento neste momento. Convido os irmãos que desejarem, né, a receber o passe, a imposição de mãos, né, para que os benfeitores espirituais possam, então, dispensar para nós as energias positivas e salutares que o passe pode, né, proporcionar. Então, eu convido que permaneça aqui, porque daí vai ser chamado para recebê-lo lá dentro, na sala apropriada para isso, tá? Convido os irmãos também, todos que puderem, né, ouvir o programa Momento Espírita, todos os dias aqui na Rádio TFM 95,7, às 10 da noite. E lá em Siqueira Campos, na Rádio Alternativa FM 87,9, às 6 da manhã e 6 da tarde, o programa Momento Espírita. E convido os irmãos também, todos que quiserem, desejarem se aprofundar na doutrina espírita, né, nós estamos reiniciando o grupo de estudos no domingo agora, né? Então quem desejar participar dos estudos é só conversar comigo para a gente acertar os detalhes, mas todos são bem-vindos a estarem conosco estudando a doutrina espírita. Vamos fazer a nossa prece de encerramento então, neste momento, né? Elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, para que possamos retornar aos nossos lares em paz e alegria junto aos nossos entes queridos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus neste momento, ao nosso querido Mestre Jesus. Agradecidos que estamos por mais esta noite, onde pudemos aprender um pouco mais. Agradecidos pela presença desses benfeitores espirituais, esses abnegados trabalhadores do Mestre Jesus, que se encontram aqui junto de nós, dispersando toda sorte de bênçãos espirituais sobre nós. Elevamos neste momento uma prece de gratidão a Deus nosso Pai, ao nosso Divino Mestre Jesus Cristo, aos nossos queridos benfeitores espirituais, anjos de guarda, espíritos protetores, todos esses queridos irmãos do plano espiritual que se preocupam conosco, que dia após dia estão ao nosso lado e que nos momentos de mais dificuldade, de mais desânimo, com certeza buscam incutir em nós a fé, a esperança, a certeza de que tudo passa e que o amor de Deus por nós é infinito. Por isso rogamos as bênçãos sobre nós, nossas famílias, nossos entes queridos, nossas crianças, para que recebam esses eflúvios magníficos do amor bendito que vem do alto. E assim, confiantes e certos de que contamos sempre com a presença de nosso querido Mestre Jesus em nossas vidas, seguiremos adiante nesta caminhada, neste mundo de provas e expiações. Cada um no campo de atuação onde é chamado, desenvolvendo o amor, a caridade, junto dos nossos irmãos, principalmente daqueles que mais necessitarem. Todos aqueles que estão hoje nos hospitais, às vezes desiludidos, desenganados, abandonados,
todas as crianças que sofrem e padecem as mazelas da maldade humana, os idosos que precisam muito do apoio, do amparo de seus familiares, enfim, todos aqueles que mais precisam, Senhor Jesus, que possamos ser úteis, levar a eles o consolo, a palavra amiga e não só isso, mas a ação concreta em prol de tudo aquilo que eles mais precisarem. Obrigado, Senhor Jesus. Fica conosco e nos abençoe sempre em nossos propósitos de servir no bem. Seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Boa noite.